Bom dia, pessoal. 11h39, Jornal da Câmara entrando no ar nessa terça-feira. A gente vai, claro, hoje, como terça-feira, repercutir a sessão. Tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. A gente começa essa edição do Jornal da Câmara, claro, como sempre, agradecendo a sua companhia, a sua audiência aqui com a gente diariamente, mas a gente vai começar a repercutir a sessão acompanhando uma fala do Tito Coló, ele falando a respeito do sorteio das casas próprias que aconteceu aqui na cidade. Aqui vários vereadores acompanharam o sorteio das casas e, no nosso modo de ver, foi a maior transparência possível esse sorteio. Mas uma coisa que muita gente vem ligando para a gente, acho que para o senhor também, para os outros vereadores, e a pergunta é a seguinte: esse pessoal que foi sorteado, esse pessoal que já tem uma casa, esse pessoal que já foi sorteado lá atrás pelo CDHU, vão pegar as casas? Será que vão ser contemplados novamente para poder vender? E aconteceu o que aconteceu no SANI, no Sila Bauab, pegarem os lotes e simplesmente fazer daquilo um comércio. Então, a preocupação nossa é simplesmente tentar, junto ao CDHU, buscar os documentos, principalmente dos nomes sorteados e daquelas pessoas, senhor presidente, que têm bens. Eu recebi 3 denúncias de pessoas que já têm propriedade. E uma delas é uma senhora, tirou o bem do nome dela, passou para os filhos, e os filhos deixou como usufruto dela. Olha bem, olha a situação. Se tira a casa de uma pessoa que realmente, Paulo Gambarini, necessita, precisa da casa, e de repente se armam, Fernando, para tentar pegar mais um bem daquele que nada tem. Recebeu? Então, eu acho que o requerimento, ele está pedindo simplesmente o cruzamento de informações, como foi falado para a gente, cartório, CDHU, para que essas pessoas que já tenham propriedades não venham se usufruir dessas 4.200 inscrições de sonho, que imaginaram, vereador Segura, um sonho de ter uma casa. Então, o requerimento ele é pertinente, ele vai tentar buscar a realidade, Fernando. Pois não, Fernando? Quero parabenizá-lo pelo requerimento e ressaltar, vereador Tito, que isso não assusta quem está dentro da norma, né? Quem pegou uma casa e não tinha outra, vai continuar com a casa, não vai ter problema nenhum. Agora, aquele que, eventualmente, tenha burlado a norma para esconder um outro imóvel que possuía, vai aparecer. Parabéns pelo requerimento. Obrigado, vereador. Tá, então o vereador Tito Coló e no final o Fernando Frederico falando. Até o momento, segundo o CDHU, 7 pessoas já tiveram o imóvel que foi sorteado, né, já foram retirados. Então 7 imóveis, por enquanto, a princípio essas pessoas já teriam outros imóveis em seu nome. Agora, a gente viu ali o Fernando Frederico falando com o Tito Coló, a gente vai ver o Fernando Frederico, ele ficou bravo ontem por causa da lei de zoneamento, o substitutivo da lei de zoneamento. Para mim isso é ridículo, tá? Esperar tanto tempo para enviar o projeto de lei para cá, né? Esperava algo assim, aprimorado, algo bem feito, a ponto de não ter erro, tanto que demorou muito para vir, né? E de repente vem, e 20 e poucos dias depois, menos de um mês, chega um projeto substitutivo. Jornal Comércio do Jaú, do dia 21 de abril, veio a seguinte colocação: que o Executivo substituiu os documentos, ao ser indagado, né, do porquê do substitutivo, a resposta foi a seguinte: que o Executivo substituiu os documentos alegando que eram necessárias adaptações jurídicas e correções de erros de digitação. Num outro espaço, no outro trecho da notícia,
coletiva. O coordenador de projetos de infraestrutura, Carlos Henrique de Castro Tolosa de Souza Campos, informou que a Prefeitura irá se posicionar em entrevista coletiva, marcada para terça-feira, amanhã. Ele voltou a dizer que as adaptações se restringiram ao aspecto jurídico. Aspecto jurídico e erros de digitação. Senhor presidente, afirmação falsa. O que ele disse aqui é uma mentira. Não sei se tiveram tempo de ler o substitutivo ao projeto de lei. Está longe de corrigir erro de digitação. Isso é uma ofensa à Câmara Municipal. Acho que nós somos tontos, que ninguém vai ler isso aqui. Quem é que eles pensam que são? Tem a dó fazer uma afirmação dessa, de corrigir erro de digitação, quando, na verdade, mudou radicalmente a lei de zonamento. Radicalmente. E está inserindo aqui, novamente, os mesmos erros cometidos e tão combatidos pelo vereador Carlos Ramos no mandato anterior, que gerou, inclusive, ação civil pública pelo Procurador da República. Novamente, estão excluindo da obrigação de cumprir as determinações desta lei os loteamentos já aprovados, mas ainda não executados. Novamente, é o mesmo erro de 2006, vereador Carlos Ramos. É o mesmo erro que o promotor veio para cima. É o mesmo... Como pode isso? Em que cidade que a gente está, meu Deus do céu? O que está acontecendo aqui? Sabe, e o que estão fazendo é o fim da picada. De uma maneira muito rápida, nesse final de semana, eu tentei comparar os projetos. É claro que não deu tempo, estou até com medo que chegue outro substitutivo, né? Porque é mania do Executivo é fazer isso. Né? E aí, logo no artigo 6º, já tem uma supressão de um parágrafo único, em que pese as leis federais, e eu reconheço isso, e estaduais, exigirem o cumprimento das suas normas, evidentemente, mas suprimiram um parágrafo único que dizia: são proibidos o parcelamento do solo, a implantação de condomínios urbanísticos ou de outros empreendimentos previstos nesta lei, bem como a execução de obras de infraestrutura e abertura ou prolongamento de vias públicas sem a aprovação e autorização expressa da Prefeitura Municipal de Jou. Tiraram isso do projeto. Aí vem o artigo 12. No projeto original, enviado aqui, os parcelamentos aprovados após a vigência desta lei ou aprovados anteriormente, mas ainda não implantados, deverão contemplar a implantação de obras de infraestrutura como rede de distribuição de água, coleta de esgoto, galerias de águas pluviais, sistema de detenção e dissipação de águas pluviais, etc, etc, etc. O substitutivo: os loteamentos e ou condomínios aprovados após a vigência desta lei. E aí, somente os aprovados após a vigência desta lei. Os anteriores, não. E nem vem me dizer aqui, pelo amor de Deus, ninguém vai argumentar, pelo amor de Deus, que fizeram isso para alterar, para inserir condomínio. Não digam isso, porque aí é sinal de que não leram o projeto inteiro. Porque o artigo 15 já remetia e já obrigava. Pelo amor de Deus, não digam isso. Alteraram, sim, para desobrigar os proprietários de loteamentos já aprovados e ainda não executados. É isso que fizeram. Isso desobriga até a obra de macrodenagem, né? Ou tendenciosas, ou com tendências a proteger isso. Lá no artigo 29, poder público, 29 do original, poderá, através de lei complementar e obedecidos os critérios específicos desta lei, instituir áreas de reconexão ambiental. Aí tinha um parágrafo primeiro, tinha um parágrafo segundo, que tratava das áreas de reconexão ambiental. Substitutivo. Desapareceu isso, vereador Paulo Gambarini. Desapareceu isso. Desapareceu. E isso não é nem permitido, porque eu fui ler o plano diretor, porque eu lembro do plano diretor que nós votamos aqui, previa a área de reconexão ambiental. E está lá. A criação da área de reconexão ambiental está expressamente prevista no plano diretor do município, como diretriz para a consecução dos objetivos gerais de desenvolvimento urbano, econômico e social. Está no artigo 10, inciso 16, da Lei Complementar 277/2010,
2006, que foi alterada por nós aqui. Esse inciso foi nós que alteramos. E agora nós estamos jogando no lixo a área de reconexão ambiental. A APP também resolveram mudar, né? O original... Parênteses. Só corrigiu o erro de digitação, senhor presidente? Só corrigiu o erro de digitação? Mentirosa, falsa, ridícula afirmação feita ao Jornal do Comércio. Por seja lá quem for. Mentirosa! Quer enganar quem? Corrigir o erro de digitação? Isso, eu comparei 3 artigos. 3. Nesses 3, corrigiu algum erro de digitação? Tenha dó. Tenha dó. No artigo 32, a APP, estipulada no projeto original, que veio há 20 dias para cá. 30 metros. Agora não, agora é lei federal. Isso é opção legislativa. Mudaram nesses 20 dias, vereador Artílio? Por quê? Por que resolveram mudar? Isso é corrigir erro de digitação? Artigo 53, comparando, que no substitutivo veio como 52. A zona predominantemente residencial 3, tal ZPR 3, é predominantemente residencial de média densidade. Parágrafo 5º dela. As ruas, calçadas e áreas de circulação em geral deverão ser pavimentadas com pisos drenantes, etc, etc. No novo, veio suprimido o parágrafo 5º. Erro de digitação, vereador Tito. Erro de digitação. Isso vai alagando a cidade. Vai alagando. Tudo isso aqui vem prejudicar, vem aumentar o risco de enchentes, de alagamentos em nosso município. Infelizmente eu tenho só 10 minutos, porque que deu tempo de eu comparar aqui, são uns 15, 20 artigos, senhor presidente, e todos vêm nesse mesmo sentido. Não vou nem entrar assim, sumiram com o Conselho de Política Urbana, sumiram, o que também é proibido, porque no plano diretor está lá o Conselho de Política Urbana. Condema, não sei porque existe. Não sei porque existe. Pode extinguir o Condema, porque o prefeito quer que extinga. Onde que a gente vai chegar? Onde que a gente vai chegar? Me diga. Isso aqui, está aqui para a gente analisar. O promotor já avisou o que vai fazer. Está no jornal aí. O promotor já avisou o que vai fazer. O rascunho saiu assim no jornal, se não me engano. Peguem aí para ver. O esboço da ação civil pública está pronto. Gente, o esboço da ação civil pública está pronto. A hora que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu! Senhor presidente, é lamentável o que está acontecendo. Isso aqui que eu estou levantando, eu estou fazendo esse comparativo, artigo por artigo, tá? Pegando os casos mais graves por conta do tempo que nós temos aqui, porque todo mundo cobra a urgência dessa norma. Todo mundo está cobrando. Com razão, a cidade precisa andar. A cidade precisa crescer. Com responsabilidade, senhor presidente. Com responsabilidade. E respeitando o direito de todos. De todos. Não é o que eu estou vendo aqui. Não é o que eu estou vendo nesse substitutivo. Estamos diante do maior absurdo depois do que ocorreu em 2007. Depois do que ocorreu em 2006. Novamente, estão cometendo o mesmo equívoco. Se eu sou do PV, senhor presidente, eu exigiria a expulsão do prefeito municipal desse partido, porque de verde ele não tem nada. De verde ele não tem nada. Tem que ter uma intervenção. Cadê a Cláudia Bacar, o presidente do partido, para explicar isso aqui? Aliás, não cabe a ela explicar. Cabe a ela cobrar a explicação do prefeito municipal. O partido, como instituição, tem que fazer isso. Tem que fazer. Cadê os princípios e valores do Partido Verde aqui, senhor presidente? E eu nem sou do Partido Verde. Lamentável.
Muito bem, esse é o vereador Fernando Frederico falando a respeito do substitutivo da lei de zoneamento. Agora a gente vai acompanhar o Zanato, que na sequência do Fernando também falou sobre o assunto. Aspecto jurídico formal, enganação. Erro de digitação, também enganação. Aqui o novo vereador Dr. Fernando Frederico não observou alguns erros de digitação. Agora, observando... No substitutivo. Veja, olha cada erro crasso. Artigo 14, do loteamento fechado. Aí vem o artigo 14, vem o parágrafo 1º. Cadê o segundo? Procura o segundo. Se achar, lhe dou um presente. Vai no 17 agora. No 17. 17. Aplica-se ao condomínio habitacional de interesse social e dispositivo do artigo 15. Cadê o segundo? Erro de digitação continua. E mais, senhor presidente, quem que é o doutor Carlos Henrique? O senhor conhece? Eu não conheço. Esse advogado, deve ser colega advogado, deveria ser apresentado aqui para os vereadores na Câmara para discutir o problema, do jeito que ele veio, por que veio, por que modificou a primeira revisão que veio. Aquela sim tinha erro de digitação, erro de aspecto jurídico formal, aquela sim tinha. Esse continua tendo. E não foi nada só erro de digitação, ele foi muito infeliz, o doutor Carlos Henrique, quando apresentou para nós esse projeto, esta revisão, que nada mais é revisão do que o plano diretor, que é o assunto mais importante da cidade. A cidade parou. A cidade, sem o plano, não acontece nada, senhor presidente. Os empresários foram embora, vários vereadores já estão em Botucatu, trabalhando, que Vossa Excelência conhece, doutor Segura, outros a Santos, e foram embora, não tem plano diretor. Isso está trancado. Está travado o progresso e o desenvolvimento da nossa cidade através disso daqui. E nós estamos esperando a escola, lá que nós temos que fazer a escola do Senai, né, do Senac, aliás, não é a escola do Senac, que está a promessa. Aí nós vamos perder a escola, perder o ano político, o ano eleitoral. Nós estamos no fim dessa legislatura que nós estamos. Então isso é grave. Vários erros formais aqui tem, continua tendo. O aspecto formal jurídico também continua com erros. E a digitação, tem um monte de defeito aqui, vários defeitos. Senhor presidente, então nós temos que reunir, se possível, marcar uma reunião, nós vereadores, se possível, convidar esse Carlos Henrique, eu não conheço, é um assessor novo da prefeitura. Convidar para conversar conosco aqui, para apresentar, fazer um confronto, uma cariação desse com o anterior, dessa mudança, dessa alteração com a anterior, eu não sei, nós temos que ver, fazer uma cariação, ver, na realidade, e cobrar aqueles interessados, os empresários, os interessados diretamente, na ação, na audiência pública, senhor presidente, para serem rigorosos. Outro assunto que eu percebo aqui na minha modesta inteligência jurídica, foi mudar as comissões. Tiraram 2 advogados da Comissão de Constituição, de Justiça e Redação. Sem avisar ninguém, senhor presidente. Entendeu? Foi mudado. Assim, foram descartados 2 vereadores. 2 vereadores advogados. Acho que a OAB vai tomar providência. Estou aguardando a OAB tomar providência. Senhor presidente, com todo o respeito eu tenho a Vossa Excelência não tem inteligência jurídica, não teria, sempre no condicional, para fazer essa mudança nas comissões. Desculpe, senhor presidente. Então aqui continua errado, os erros continuam, aqui favorecendo em tese, 1 ou 2 empresários da cidade. Precisa falar o nome, senhor novo vereador? Não, né? Muito bem, esse vereador José Carlos Zanato também falando sobre a lei de zoneamento. E continuando a falar sobre esse substitutivo da lei de zoneamento, na sequência do Zanato, falou o Cacai, que também falou sobre os erros do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que o tema que tem que ser discutido é imprescindível
é esse substitutivo da lei de zonamento. O vereador Fernando está coberto de razão. Primeiro, senhor presidente, eu fico imaginando como que o prefeito enxerga a cidade que ele governa. Porque essa lei, vereador Fernando, é a mais importante desses últimos anos. É a lei que define para onde a cidade cresce, de que forma cresce, o que tem nos bairros, o que não pode ter, onde vai ter polos comerciais. É a lei que define o perfil da cidade, vereador Segura, para os próximos anos. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. É uma lei importantíssima. E o que me preocupa é que uma lei importantíssima como essa, a forma como ela vem sendo tratada nos últimos meses, vereador Tito Coló, já demonstra que esse processo não pode prosperar. É o mínimo. É melhor segurar e recomeçar do que aprovar um absurdo desse. Por quê? O ano passado, na primeira tentativa de votar essa lei, foram quantas? 3 versões? 3, 4 versões? Na primeira tentativa? Agora, passam-se meses, volta de novo, vereador Zanato, e já 2 vezes na mesma tentativa. Quer dizer, somados, esse projeto já foi alterado 6 vezes. 6 vezes, vereador Paulo Gambarini, 6 vezes. Aí eu pergunto, 6 vezes mudou o conceito da cidade para o prefeito? É isso? Primeiro de um jeito, depois de outro. Pode condomínio, não pode condomínio, pode isso, não pode aquilo, pode... Cada projeto muda a concepção da cidade. Senhor presidente, eu vou... Agora, a minha preocupação maior é que, em relação a essa história de... como que é? Correção... que foi para... justos erros jurídicos, isso aí é conversa fiada. Mudou realmente a concepção do projeto. O que me preocupa é o seguinte, o que fazer agora? O que fazer? Eu entendo, senhor presidente, que se mantiver esse projeto dessa forma, retrocedendo, dessa forma abusiva, vergonhosa, nós vamos errar mais. Porque se nós vamos começar um debate sobre uma coisa que já é visivelmente absurda, qual é o futuro dessa votação? Ela nasce morta. O que eu recomendo, e o prefeito tem que entender isso, primeiro, o prefeito tem que ler o projeto. O prefeito tem que ler, tem que conhecer o projeto. E conhecendo o projeto, defender qual é o projeto dele. E para ter isso, o prefeito tem que vir a público e dizer, eu penso a minha cidade assim, assim, e defender os pontos principais. Ele não diz o que quer. E aí, senhor presidente, cada dia uma versão. Chegou ao cúmulo, vereador Ronaldo Formigão, do funcionário que até então era responsável pelo projeto. Pega a declaração no jornal. O que ele diz? Não posso me responsabilizar por isso aí. Ué? Mas se você que está há anos acompanhando o processo, de repente diz, não, o que foi não é o que eu me responsabilizo, então quem é que se responsabiliza por esse projeto? Vereador Paulo de Tarso, líder do governo. Eu já vi governo trapalhão, mas igual esse... Olha, tá para nascer. Eu acho que na história da cidade vai ficar marcado uma placa tem que pôr. O governo mais atrapalhando nos últimos tempos. Está muito longe. Está muito longe. Veja, não dá para entender qual é a postura do prefeito e do seu governo. Qual é a postura dele em relação aos pontos principais? Um homem público, vereador Tito Coló, tem que ter postura e posição, e defendê-la. E apanhar, discutir, debater, assim funciona. Agora, se o sujeito não diz o que ele quer, aí vira isso aí, ó.
O funcionário faz, o outro funcionário diz, não, aquele funcionário não sou eu, então não me responsabilizo, o outro que se responsabiliza, vira essa farra, que ninguém sabe qual é o projeto que vale, ninguém sabe qual é a diretriz, ninguém sabe nada. Então a minha recomendação é o seguinte, bom, temos esse mico na mão, está aí o mico. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Se tiver o mínimo de juízo, não estou exigindo um juízo exemplar, o mínimo de juízo. Retira essa bobagem daí, retira. Faz o projeto como acredita que tem que ser o projeto e mande um projeto de verdade. Não, é isso que é o mico, eu estou dizendo. Uma alternativa, retirar e refazer. Outra alternativa, iniciar audiências públicas para discutir isso. Vereador, eu li por cima, vou dar um exemplo. Tinha um artigo que dizia assim, são 10 parques ambientais na cidade. 10 parques, na lei antiga. Agora são 9, tirou um. Não, mas por que tirou esse parque? Que era do distrito Potunduva. Então, veja, são coisas... E aí disseram que era para corrigir português. Me desculpe, mas a estrutura. Pode ver a lei, de novo, parágrafo 1º. Cadê o segundo? Não tem. Gente, quando é único, chama-se parágrafo único. Quando tem mais de um, você põe parágrafo 1º, parágrafo 2º. Mas quando é um, vereador, não é parágrafo 1º e só. Parágrafo único. Então, até redação legislativa. Então, eu corrigi o quê? Resumindo, meu caro presidente, Vossa Excelência tem juízo. Não deixe isso ir para frente. Na minha opinião, Vossa Excelência devolva com um ofício dizendo, senhores, estudem, preparem-se, façam uma coisa de verdade, séria, e aí começamos a conversar. Eu peço a Vossa Excelência que no ofício devolva o projeto ao prefeito, devolva ele, e vamos ver se ele, pelo menos ele lê agora o projeto. E peça que ele se manifeste sobre o projeto. E quando assinar, não assine com carimbinho, assine de verdade, lendo, rubricando página por página, lendo artigo por artigo. É a lei mais importante dos últimos anos, e eu quero crer, eu desafio alguém aí do governo dizer quem do governo conhece essa lei. Quem conhece essa lei? Se cada vez é uma versão nova. Vereador Segura, 6 versões em menos de um ano. Então, senhor presidente, minha recomendação, devolva. Por falta de consistência, incompatibilidades, etc. e tal, devolva. Ou então, líder, retire. Faça de novo, reúna a equipe e faça um negócio decente. O projeto de lei de zonamento era ruim. Essa versão é pior. E como bem disse o vereador Fernando, toda a luta nos últimos anos para obrigar a loteadora a fazer as obras. Eu expus a minha vida por causa disso. E vem de novo a mesma palhaçada. Quando é que o governo vai assumir uma postura de defesa do interesse público? Quando? Então a minha recomendação é essa. Por quê? Porque se ficar o mico aqui, vai piorar. Vai abrir uma discussão sobre uma lei completamente absurda. E na hora da votação, vai chegar a eleição, o clima de tensão, de nervosismo, no fim, aprovam uma atrocidade dessa e fica pior a emenda que o soneto. Pois não. Não, pode dizer, você não é presidente. Vereador, o senhor com já 8 anos aqui comigo, você sabe que eu não tenho essa autonomia. Tem, hoje? Não. Se tem. Comuniquei os jurídicos da casa, tudo. Se eu tivesse, você sabe presidente, que a gente vai estudar. Jurídico, leiam, vá ler. O presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, faz isso a todo momento. Então, por simetria, vai lá e faça. Devolva o mico. E faça a prefeitura trabalhar decente. Porque desse jeito é coisa... Eu não vou dizer o que eu penso, vereador, porque tem a questão do decoro, né? Porque se eu fosse dizer o que eu penso dessa atitude,
não ficaria bem aqui em público, etc. Mas não é coisa boa. Tá aí então o Cacai falando. Amanhã no jornal, na edição do Jornal de Amanhã, a gente vai continuar mostrando para vocês tudo o que foi comentado e discutido na sessão de segunda-feira. Mas agora, na sequência do jornal, tem a reprise da sessão ordinária que aconteceu ontem. Pessoal, a gente volta a se encontrar então amanhã, 11h30 ao vivo, com mais uma edição do Jornal da Câmara. Até amanhã, uma ótima tarde e até lá. Tchau!